Boa noite, uma grande satisfação receber vocês. Eu sou professor do Instituto de Geografia, atualmente trabalhando com uma disciplina chamada Planejamento e Gestão Territorial. E há alguns anos atrás, nós oferecemos um curso de extensão universitária e convidamos, na época, o secretário nacional que trabalhava no Ministério da Ciência e Tecnologia, o professor Arquimedes, para vir fazer uma palestra para o grupo que depois elaborou e discutiu as propostas para o Brasil 2022 e Uberlândia 2022. Por que 2022? Porque nós estamos ali completando um período a partir da independência do Brasil. Então, no governo do Lula, através do Israel Pinheiro, eles elaboraram a proposta para 2022 do Brasil, através da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E eu trabalho esse texto com os meus alunos, e aproveitamos a vinda do nosso secretário na época para que pudesse dizer, sob o ponto de vista da ciência da tecnologia e da informação, como o Brasil poderia estar ou deveria estar em 2022. E o professor Arquimedes despencou lá de Brasília para fazer a palestra para a turma e veio e fez um trabalho que foi de muita importância para nós. Então agora, com o fato de eu estar com uma disciplina e contar com a presença do professor Arquimedes em Uberlândia, não tinha cabimento não aproveitar a sua colaboração, o seu conteúdo, a sua experiência, agora ainda mais, no momento histórico que nós estamos vivendo, a maior importância, e que o golpe está sendo aplicado contra a nação brasileira, e que nós temos que ter uma visão de futuro para esse país. Então, eu fiz questão de convidar o professor Arquimedes, e aí combinei com meus estudantes, com meus alunos, que nós abriríamos a possibilidade da presença e da participação da comunidade aqui da universidade. Nós não fizemos uma grande divulgação, mas foi suficiente para termos aproximadamente 50 inscritos, o que é um número muito expressivo, muito significativo, muito bom para nós todos. E aí o professor Arquimedes tem a oportunidade de dialogar com todos. Nesta semana, nós recebemos, e eu recebi, para minha enorme satisfação, 3 companheiros cubanos, que estão aqui presentes, o Alex, o Jaime e o Leandro. É isso que estão sentadinhos ali. Ele, especialmente o Alex, é filho de um cubano chamado Arturo Rua, que os meus alunos já leram o texto elaborado, o livro que ele preparou sobre o planejamento territorial. E o Arturo, juntamente com o José Manuel Mateu Rodrigues, que foram os primeiros cubanos geógrafos que vieram para o Brasil, não para morar, mas para trabalhar com a gente na universidade durante um período. Eles vieram na década de 90, em 1994, na Unesp, onde eu era professor. Eu os convidei, depois de ter ido a Cuba, eu os trouxe. E eles, então, criaram um laço, uma relação de amizade muito importante. Então, depois que o professor Arquimedes fizer a nossa palestra, nós vamos convidar o Alex para usar uns 10 a 15 minutinhos para falar um pouco sobre o desenvolvimento tecnológico e de inovação, ciência, tecnologia e inovação em Cuba também. Certo, professor? Arquimedes, muito obrigado por ter aceito o convite. Nós estamos muito contentes que você esteja aqui com a gente. O Arquimedes já foi reitor da nossa universidade. Eu gostaria muito que ele fosse novamente reitor. Você topa? Ele sim topa. Mas neste momento, quer dizer, na nossa aula, ele vem para fazer, evidentemente, uma palestra tratando de um tema que nos interessa, que é muito importante e que certamente tem tudo a ver com a universidade. Afinal de contas, aqui é o berço da ciência, da tecnologia e da inovação. Professor Noélio? Tá certo? Então, agradeço muito as presenças de todos e passo já imediatamente para o professor Arquimedes. Agradeço os amigos, o Gilberto, o Eduardo, o Túlio, que estão nos ajudando. Ele está filmando, nós vamos ter essa palestra filmada, tá certo? E vamos ter a possibilidade de disponibilizar depois para quem tiver interesse em copiar. Não é isso, Eduardo? Isso. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Gilberto? Obrigado, senhor.
Valeu. Obrigado, professor Cláudio de Mauro, pela gentileza do convite. Boa noite a todos. Agradeço pela atenção que terão com as minhas palavras aqui hoje. Dou as boas-vindas a todos. Fico feliz de encontrar aqui alguns colegas de outros institutos e faculdades, além dos meus colegas da Engenharia Civil, aqui do Instituto de Física, né, e os colegas do IGEL. Permitam-me dar as boas-vindas aos nossos colegas de Cuba, Alex, Jaime e Leandro, se decorei, certo? Sejam muito bem-vindos. Espero que o cenário do que eu vou traçar, me perdoe de vez em quando vou até tentar falar em portunhol ou em espanhol, sei lá, a gente vê aí que sair na hora, para que vocês tenham uma ideia do cenário nacional que me é dado testemunhar, ajudar a construir em parte, porque muito da minha vida como ex-reitor desta casa e, portanto, como homem de Estado, posteriormente como secretário do Ministério, portanto, como homem de governo, e sempre como militante das causas da educação, eu ajudei a construir muitos dos indicadores que passo a apresentar. Pediria a gentileza que alguém me assessorasse. Cláudio, se fizer a gentileza de ir passando, porque senão eu vou acabar cansando demais aqui. Muito bem. O professor Cláudio me propôs que falasse a respeito do território e da ciência, tecnologia e inovação, à luz dos fatos que testemunhei, vivenciei. Bom, primeiro, pergunta introdutória: para que fazer ciência no Brasil, quando a gente pode importar tantos pacotes, né? Recentemente vimos a presidente Dilma adquirindo os aviões da Saab na Suécia, porque nos garantiram transferência total de tecnologia. A Boeing queria nos vender os caças sem transferência de tecnologia. E nós queremos aprender com eles para depois construir também, reforçar a nossa Embraer como um exemplo introdutório. Mas eu pergunto, para que fazer ciência no Brasil? E em quais cenários nós estamos tentando fazê-la? Cenário extremamente complicado a partir da semana passada. Mas, independente do que ocorreu na semana passada e do que vai ocorrer nos meses vindouros, esta é a minha visão da ciência, da tecnologia e da inovação no Brasil, como eu a vejo, pensando ainda na existência do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós fazemos muita ciência, em grau menor, muito menos tecnologia, e em grau ainda menor, nós fazemos pouca inovação. Isso aqui é o resumo da minha palestra. Tudo que eu vou falar se prende a esta distorção entre ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Nós temos que transformar esses outros dois braços ao longo dos próximos anos, e para isso vínhamos dando os passos necessários, agora interrompidos, para que um dia isto aqui esteja na mesma ordem de grandeza. Já fazemos boa ciência, fazemos em grau menor tecnologia e em grau ainda menor inovação. Eu ia trazer um filme hoje, só vou comentá-lo, porque é possível fazer inovação até no que é tradicional. E vou contar essa história mais à frente. Antes de falar desse slide, como comunidade universitária, como liderança, que sempre tentei ser em todos os movimentos nacionais de que participei,
É preciso que a comunidade científica brasileira, por meio do nosso órgão maior, a SBPC, por meio da Academia Brasileira de Ciências, por meio de todos os organismos da Sociedade dos Geógrafos do Brasil, enfim, a Sociedade Brasileira de Física, Sociedade Brasileira de Matemática, nós temos que ir para a rua reivindicar não apenas contra o golpe, mas pela imediata recriação do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Nós temos que ir para a rua para a imediata recriação do Ministério da Cultura, infelizmente extinto e novamente acoplado ao MEC, que volta, inclusive, a justificar a letra C que tem no seu jargão. Nós temos, portanto, uma série de lutas aí pelos próximos meses, porque se caminhávamos para preencher em letras maiores os outros aspectos, a meu ver, responsáveis pelo nosso futuro desenvolvimento, a transformação, a extinção do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, agora abrigado sob o Ministério das Comunicações, vai contra o rumo que nós vínhamos dando à ciência e à tecnologia nesse país. Portanto, coloco uma primeira obrigação que não é minha apenas, é de nós todos, de lutarmos para não perder os muitos avanços e continuarmos enfrentando os muitos problemas que ainda temos. Vou começar tentando responder: para que fazer ciência no Brasil? Quando a gente, por favor, Cláudio, quando a gente passa a ser homem de governo, nós passamos a lidar com a necessidade de planejar os setores. E Brasília é uma cidade com vários barcos de diferentes tamanhos, com diferentes velocidades. Um dos pequenos barcos de Brasília é o Ministério de Ciência, era o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas aqueles que fomos colocados lá, sob a liderança do então ministro Mercadante, na sequência sob a liderança do ministro Raupp, primeira coisa que nós fizemos foi um diagnóstico daquilo que nós estamos enfrentando. E aí, 80% do déficit comercial brasileiro, a nossa balança está batendo mais um recorde nesta semana. A economia está com problemas, mas estava funcionando sim. Porém, quando a gente examina o déficit comercial brasileiro, a gente verifica que ele está majoritariamente, 4/5, concentrado em 5 grandes setores. Nós gastamos muito em exportação de fármacos, setor farmacêutico, está aí o ralo, sempre crescente, hoje é maior. Eu tentei a tarde toda acessar a página do MIDIC, mas está fora não tem acesso a esses dados mais. Equipamentos de rádio, TV e comunicação, instrumentos médicos de ótica e precisão, produtos químicos, excluindo-se os farmacêuticos, que já estão lá em cima, máquinas e equipamentos mecânicos de alta tecnologia, etc. Significa o seguinte: você, como governo e como planejador, precisa procurar as universidades, os institutos de pesquisa e pedir que nos esforcemos em conjunto para começar a produzir aqui os fármacos necessários, para começar a produzir aqui e deixar de importar instrumentos médicos de ótica e precisão, equipamentos de rádio, TV e comunicação. Gilberto sabe quanto nos custou aí todos os equipamentos para a nossa TV universitária. Enfim, vamos procurar as universidades, vamos criar cursos de farmácia, vamos formar expertise e engenharia para instrumentos de alta precisão, para que um dia o reitor da Universidade Federal de Uberlândia não fique, como eu fiquei, refém de uma multinacional da Siemens, que tentou nos tirar os únicos 2 tomógrafos desta macro-região, né? O único hospital público, à época não existia hospital municipal,
que hoje continua com sérios problemas de consolidação, toda a população pobre atendida pelo SUS só tinha 2 tomógrafos na região, que eram os tomógrafos do Hospital da UFO, importados da Alemanha. Não demos conta de pagar na gestão anterior à minha, e a Siemens simplesmente ameaçou retirar. Tudo bem, vamos trabalhar para pagar a Siemens, que foi o que eu fiz, né? Paguei a Siemens, impedi que os tomógrafos fossem embora. Hoje já temos, inclusive, ressonância. Mas no momento que a gente começar a produzir isto no Brasil, nós vamos deixar de ter mais um ralo de dinheiro por onde escoa, via importações, os nossos orçamentos. Nós não somos um país rico, caminhávamos para nos firmar como 5ª economia do planeta na próxima década. Creio que nós estamos assistindo a um suicídio político, e isto obviamente precisa ser debatido. Estou dizendo isso com profundo pesar, com grande desânimo, porque estão obstaculizando e nós vínhamos trilhando esse caminho. Ora, para combater isso aqui, precisa ter gente. 20 anos atrás tínhamos poucos engenheiros aeronáuticos. A Embraer, 80% dos jovens que lá trabalhavam, principalmente no setor nevrálgico, que é a parte da infraestrutura aviônica, eram estrangeiros. Passamos a criar cursos de engenharia aeronáutica, inclusive esta casa, curso criado propiciado pelo programa Reúne. Hoje nós produzimos mão de obra especializada para sustentar a Embraer. Você vai lá hoje, o grupo de trabalho é muito maior, o número de engenheiros nacionais é muito maior hoje, inclusive um filho meu formado aqui trabalha na Embraer, para meu orgulho. Quer dizer, o Brasil vinha dando passos certos nessa direção. É o mesmo caminho que a gente tem que trilhar, tá? Para que daqui a 10, 15 anos nós não tenhamos mais esse dispêndio de dinheiro. Há produtos farmacêuticos que nos são vendidos com insumos brasileiros. O insumo vai para fora, é industrializado e é vendido a preços jamais módicos para as pessoas que necessitam fazer uso do medicamento. Nós temos que estimular a formação, portanto, da inteligência, que trará o investidor para fazer a fábrica no local e passarmos a produzir no Brasil, sejam produtos farmacêuticos, sejam os equipamentos de rádio e TV, sejam os nossos tomógrafos, as nossas ressonâncias, o que vai baratear e permitir que a gente dissemine pelo Brasil equipamentos de alta tecnologia para a melhoria da saúde da nossa população e, consequentemente, alavancando muito o nosso desenvolvimento. Mas a principal razão, a meu ver, passe, por favor, isto continua valendo porque dolarizado variou muito pouco, com certeza. Custo de uma tonelada de circuitos integrados, 850 mil dólares, arredondando. Custo de uma tonelada de minério de ferro. A Vale vende praticamente toda a sua produção a 40 dólares para a China, que depois nos revende. China, Coreia, depois nos revende em forma de TV, celular, né? O que sai daqui por 40 retorna por 850 mil dólares. Custo de uma tonelada de soja, 500 dólares aproximadamente. E aí o país precisa fazer uma opção, por favor. Nós vamos continuar exportando, né? Dizem que o Brasil é o país do futuro, é o país que vai saciar a fome do mundo. Que bom, sou partícipe de tudo isso. Mas, para trazer o celular da moda, para que vocês possam ficar no Zap Zap durante a aula do professor Cláudio, nunca mais não ficam. Na minha fica. O que eu vou fazer? Para trazer o celular da moda, eu preciso vender 21.500 toneladas de minério de ferro ou quase 1.750 toneladas de soja. Por favor, passe. Custo por tonelada que eu vendo para a China, 165 dólares.
custo por tonelada que eu importo da China? Ora, eu preciso começar a fazer celular no Brasil, TV de alta definição no Brasil. Por isso que nós criamos o que, fazendo uma analogia com a Embraer, o que está sendo o nosso chip Bandeirante. Nós temos uma fábrica de chip hoje no Brasil. Por enquanto estamos vendendo para fazendeiro monitorar por onde o boi anda na fazenda. É o tal do chip do boi. Mas nós começamos fazendo o avião Bandeirante 30 anos atrás e hoje nós vendemos jatos para o mundo. Um dia nós vamos estar também vendendo celular, etc, etc. Passe, por favor. Ou optamos por sermos um país apenas agrário e continuaremos vendendo soja a 220 centavos de dólar o quilo, ou passamos a produzir aviões, já produzimos. Esse bichinho aqui custa 10 mil dólares por quilo. E o avanço, faltou um slide aqui, paralelo a esse, vai. O avanço é passarmos também a construir satélites para revenda. Nós já temos, nós já fabricamos satélite no INPE. Nós vamos começar a lançar os nossos satélites em Alcântara, no Maranhão. Por enquanto estamos usando foguetes chineses. Mas nós estávamos trabalhando, já fazemos isso, e agora estávamos trabalhando para entrarmos. E isto não interessa a determinados países do mundo. Precisa falar? Quando você vai aos americanos, pode voltar. Quando você vai aos americanos e quer comprar um parafuso, o preço é tanto. Se você fala que é para fazer satélite, não tem preço, não vende. Por isso que nós fizemos o nosso programa espacial, estava sendo realizado. O atual presidente Temer e o nosso então secretário executivo foram a uma reunião com o Putin na Rússia, porque a presidente Dilma não pôde ir em 2012, tratar exatamente do programa espacial brasileiro, que está sendo feito em convênio com China, Rússia e Ucrânia. É outro programa que eu espero em breve mais notícias sobre ele. Com certeza, devido à nossa necessidade de superarmos o déficit fiscal, etc, etc, nós vamos assistir a cortes importantes, porque não interessa que nos firmemos como produtores de alta tecnologia, né? Não há interesse de poderes maiores em que haja uma potência no hemisfério sul do planeta, com aquilo que o Brasil poderia chegar em meados da próxima década. Este é o projeto maior do que eu vou falar já, que é a nossa estratégia nacional em ciência, tecnologia e inovação. E lá eu vou falar um pouco da ocupação do território. Paralelo a isso aqui, eu comentei, nós começamos a produzir submarinos no Brasil. Eu era do Conselho Fiscal da fábrica da Nuclep, em Itaguaí, no Rio de Janeiro, onde nós já estamos com os cascos prontos para entregar ao Ministério da Defesa, do primeiro e do segundo submarino convencional, e onde, com tecnologia francesa, espero que isto não seja obstaculizado, tenho certeza que a Marinha, principalmente, vai brigar junto à presidência para que isto não pare, porque a gente ia fazer um submarino nuclear. Mas para que fazer isso no Brasil? Para cuidar do nosso pré-sal. O pré-sal é a cereja do bolo do que a gente está assistindo a acontecer no país nos dias de hoje. Os senhores acabaram de assistir o nosso preparadíssimo ministro das Relações Exteriores, José Serra, tá? Atacar de uma vez 5 países aqui. Não interessa a integração latino-americana, não interessa a BRICS. O elo da corrente que representa quebrar o Brasil significa interromper, porque Índia e África do Sul são mais fracos, embora a Índia tenha poder atômico, significa poder
atingir mais facilmente os grandes objetivos, que são a China e a Rússia. Não é coincidência o que está acontecendo. Quando este país, por conta dos programas que este antigo ministério vinha fazendo, se atreve a colocar um cabo submarino que estava nos ligando com a Europa, com a África e com a Ásia, sem passar pelos Estados Unidos, que perderiam, portanto, o controle da nossa internet, vem o que está ocorrendo no Brasil hoje. Não sei se esse cabo chegará algum dia a efetivamente entrar em trabalho. Por favor, pode passar. Eu vou passar rapidamente. Isso aqui tudo é da tarde de hoje. O Antônio Carlos e o Chimizo estavam lá na minha sala conversando e eu fui montando alguns gráficos que peguei do MEC e das minhas andanças todas, tanto no MEC quanto no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, quanto no MIDIC, quanto no Ministério da Defesa, para mostrar que nós vínhamos num crescendo dispêndio nacional em ciência e tecnologia em termos de produto interno bruto. Isto é o que vínhamos fazendo. Ponto de interrogação. E agora? Isto aqui, esse dado é de 2013. Esse dado é atual, está na página do MEC. Como que está aqui? Eu fiz muito pequeno. 2013. Dispêndio nacional em pesquisa e desenvolvimento em valores correntes. Isso aqui é em ciência e tecnologia, isso aqui é em P&D, em relação ao produto interno bruto. Tá? Aqui tem uma dificuldade que eu vou mostrar mais claramente no outro slide, porque ela ocorre. Pode passar, por favor? Aqui está, eu vou gastar mais tempo no slide comparativo com outros países, mas a gente vê que o governo vem fazendo a sua parte, vem crescendo o impacto do investimento empresarial em P&D, mas ainda fica aquém do que a gente precisa. Pode passar. Crescimento do número de bolsas. Quero aqui fazer um comentário. Pois não? Não. Era crescimento. Era. Veja, quero aqui fazer... Eu fui o criador do Plano Nacional de Assistência Estudantil. Não para cuidar dos alunos ricos das universidades federais, dos alunos classe A. Nós criamos a minha gestão na Andifes em 2007, por conta das discussões havidas no Fórum Nacional de Pró-Reitores de Extensão, hoje, antigo foi na praça. Nós criamos o Plano Nacional de Assistência Estudantil e vi com tristeza que o nosso ministro Mercadante, minha sempre referência, congelou o número de bolsas permanência. É um erro grave no final do governo Dilma e eu vou lutar para que isso também seja revertido, porque diz respeito a auxiliar os alunos de baixa renda a permanecerem na universidade. O que era crescimento? Ponto de interrogação, não sei o que virá. Pode passar, eu quero chegar no outro, até porque o Cláudio pediu para eu falar de território. Total de bolsas, à luz da ciência, tecnologia e inovação, total de bolsas ano concedidas no país em 2013, a grande área que mais recebeu bolsas, tá, foi esta, e à medida que a gente vai para as humanas, o número cai significativamente, o que é outra das distorções que a gente tem que enfrentar. Pode passar. Tivemos um crescimento muito significativo no número de pesquisadores e pessoal de apoio envolvidos em P&D, em número de pessoas. Em 2000, éramos 125 mil pesquisadores, 105 mil pessoas de apoio, técnicos de laboratório, enfim. E em 2010 éramos 234 mil pesquisadores, esse número vinha num crescendo
cresceu mais nos últimos anos, porque no Ministério de Ciência e Tecnologia a gente contratou cerca de 800 novos pesquisadores em 2013 com posse em 2014. Quer dizer, isso aqui hoje deve ser ainda mais significativo. Pode passar. Distribuição percentual de pesquisadores em equivalência de tempo integral por setor institucional entre 2000 e 2010. Aí estão privadas sem fins lucrativos, empresarial, ensino superior e governo. Estão aí a distribuição percentual de pesquisadores. Em 2010, o governo era responsável por 5,5% dos pesquisadores trabalhando no Brasil. O ensino superior federal, mas não só, estaduais incluídas aqui, 67,8%, 25,9% nas empresas, 0,7% nas empresas privadas sem fins lucrativos. Pode passar. Total de alunos titulados no curso de mestrado e doutorado e participação percentual por grande área de avaliação, nós tivemos crescimento significativo, tanto de mestres quanto de doutores, estes obviamente em velocidade menor, né? No total foram 15.297 doutores distribuídos percentualmente por essas áreas: multidisciplinar, engenharias, linguística, letras e artes 5,9%, engenharias 10,3%, ciências sociais aplicadas 8,6%, ciências humanas 17%, etc. Mas nós hoje temos uma das maiores produtoras mundiais de doutores em termos significativos. A USP sozinha forma mais de 2.000 doutores por ano. Pode passar, por favor? Eu estou dando, principalmente aí aos alunos do professor Cláudio, uma ideia do panorama com que vocês, aonde vocês estão inseridos, né? E para nos ajudar a pensar aí juntos o futuro. Distribuição percentual de trabalhadores com ensino médio completo, superior completo e pós-graduação, mestrado ou doutorado completa na indústria e na construção, 2006 a 2013. Então, aqui estão a maior percentual dos nossos trabalhadores na indústria e na construção são de ensino médio, superior completo, cresceu de 6,1 para 8,3, e profissionais com mestrado e doutorado de 0,1 dobrou, foi para 0,2, mas ainda é insignificante. Significa o seguinte, né? A indústria ainda contrata muito pouco a nossa produção de mão de obra especializada. Pode passar. Número e percentual de cursos, de concluintes de curso de graduação nas engenharias em relação ao total. Nós tivemos uma inflexão e hoje isso aqui já cresceu. São dados de 2013. Nós estamos formando 9,5% dos graduados no Brasil são alunos de engenharia em relação ao total. Graduamos em 2013 78 mil e poucos alunos, dos quais 9,5% eram da área de engenharia. Não, 78 mil engenheiros, 9,5% do total. Pode passar, por favor? Número de artigos brasileiros indexados pela Scopus e percentual em relação ao mundo. Aqui eu justifico o ciência em letras maiores que eu coloquei lá no começo. Nós estamos produzindo muita ciência de boa qualidade. Caminhamos para entrar entre os 10 maiores produtores de ciência do mundo. Então, isto aqui, este crescimento extraordinário que a gente testemunhou na década passada e até 2013, porque o MEC mesmo só tem dados até 2013, reitero, eu entrei na internet hoje à tarde para pegar isso tudo, mostra que nós estamos fazendo muita ciência. Por favor. Pode passar.
Este gráfico é um gráfico muito interessante, que eu tirei de um anuário, não está atualizado, é de 2012, tá? Esse anuário cruza cientistas e engenheiros no país com investimento em percentual do PIB em pesquisa e desenvolvimento. Então nós estamos vendo lá Estados Unidos, nós estamos vendo lá Singapura, nós estamos vendo lá Japão, nós estamos vendo lá, o que é aquilo? Eu sei. Eu fui já 2 vezes à Escandinávia, eu fui lá tentar aprender como é que eles fizeram a revolução que fizeram no ensino público básico. É impossível transplantar o modelo deles para o Brasil, mas é um caminho, a gente tem que percorrer, tem que aprender, porque eles não chegaram aqui esperando Godot, investiram maciçamente na formação, na ciência, na tecnologia, e hoje são a referência, porque gastam um grande percentual do seu PIB, em torno de 4%, tá? E tem hoje, percentualmente, um grande número de cientistas e engenheiros. Todos nós já tivemos, especialmente alguns anos atrás, celular da Nokia, né? Noruega, enfim. Olha aqui, ó. Lê para mim aí, Antônio Carlos. Israel. Eu fui a Israel em 2012. Fui lá por outras razões também, mas fui também procurar aprender um pouco. Israel investe, até porque tem que se defender, né? E a indústria armamentista justifica muito do investimento que eles fazem. Mas olha aqui, ó. Israel tem pouca gente relativamente para grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento, tá? Aqui estamos nós. E este era o caminho que deveríamos, não sei se vamos, estar trilhando ao longo da próxima década. Como é que a gente vai pegar o país aqui, investindo menos de 1,5% e tendo relativamente, relativo à população, esses números, tá? Tendo relativamente poucos cientistas por grupo de 10 mil habitantes, se a memória não me falha, como é que a gente vai pegar esta bolinha que nos interessa e levar ela para esta região aqui do planeta? Isto aqui é o que significa estar por cima da carne seca, em termos de ciência, tecnologia e inovação. Como é que eu vou pegar o Brasil daqui e levar para cá? Eu tenho que aumentar investimento e eu tenho que formar gente. O papel principal desta casa que nos abriga e da qual todos ganhamos o nosso sustento e para a qual nós temos a obrigação de apontar caminhos. Acoplado a isto, eu chamo a atenção para aquele outro slide em que eu mostrei os nossos ralos de dinheiro na importação. Eu não quero caminhar para chegar aqui, não basta, não, vamos botar 5% do PIB para ciência e tecnologia, vamos formar 30 mil doutores por ano, não é assim. Nós temos que ter rumo. Em que direção nós vamos caminhar? Que cursos nós vamos abrigar? Para onde nós vamos? O que eu quero combater? Para que algum dia a gente suba. Nós não estamos mal acompanhados, não. Tá? Até porque é um gigante. A China tem 70 milhões de alunos no ensino superior. Incomparável, né? Em termos da população, é muita gente. Estão formando muita gente, mas ainda investem relativamente, não muito mais do que nós. Eu tenho outro slide para mostrar. Está aí a nossa Itália, né? Está aí a Holanda, esta bola um pouco maior aqui é a Inglaterra, né? Está aqui República Checa, investe mais e tem mais gente do que nós, proporcionalmente. Mas este gráfico mostra o longo caminho que a gente tinha pela frente. Se a gente estacionar aqui,
se nós deixarmos de, porque vínhamos crescendo, como eu mostrei nos slides anteriores, se deixarmos de investir e prejudicarmos a formação, nós estaremos condenados a ficar aqui. Vão parar o programa de satélite, vão parar o programa de submarino, vão parar e vão parar. Tá? E vamos nos contentar em sermos, é isto que eu não consigo entender. A nossa classe dominante precisa definitivamente fazer uma opção entre sermos eternamente Casagrande e Senzala ou sermos um país com uma distribuição de renda mais igualitária. O maior milionário do Brasil já reconheceu que não haverá progresso enquanto houver a desigualdade, que infelizmente ainda afeta esse país. E nós precisamos, como nação, decidir se queremos ou não continuar nesse percurso. Já fomos piores. Olha aqui, ó, a Índia tem mais tecnologia que a gente, investe menos, tem menos gente. Nós já superamos muita gente boa examinando aqui, mas detesto isso, mas a Argentina tem um pouco mais de gente, investindo menos, tem mais gente envolvida, tá? Aliás, eles têm programas belíssimos na área tecnológica, né? Eu fui lá uma vez acompanhar o ministro e fiquei muito curioso, porque eles estão fazendo com relativamente pouco, estão fazendo muito, né? E eu não gosto de perder para a Argentina, são nossos irmãos, temos problemas muito semelhantes, mas como um bom corintiano, né, professor Edilson? Eu não gosto de perder para a Argentina, ainda mais no meu ramo. Quer dizer, não dá, né? A gente tem que melhorar muito esse quadro. Isso tudo vai ficar aí à disposição de vocês que quiserem aprofundar os seus estudos sobre a realidade brasileira. Pode passar, por favor? E aqui, por que eu coloquei Ministério da Ciência, Tecnologia e talvez Inovação? Aí, ó. Enquanto estamos aqui como produtores, detalhe, isso aqui piorou nos últimos anos, viu? Há um degrau tecnológico a ser vencido. O dia que conseguirmos transformar nossa fortíssima produção, caminhamos para estar entre os 10 maiores do mundo, ainda ao longo desta década, o dia que entrarmos aqui, mas principalmente o dia que conseguirmos trazer o país, em termos de inovação, para o mesmo patamar, nós estaremos entre as maiores economias do planeta. Não é possível chegar aqui sem investimento. Este degrau justifica o fato de eu olhar o Ministério com letras desiguais. Nós não estamos fazendo tecnologia no mesmo nível da produção científica, e muito menos inovação. Vou citar um exemplo, professor Noélio, o senhor que é um trabalhador da área também, nosso diretor. Eu não sei o que vai acontecer com a Embrapi. Quando eu vim aqui, a seu convite, Cláudio, eu mencionei, eu peguei a minha secretaria no Ministério, com 18 unidades de pesquisa, deixei com 24, 2 ainda não foram instaladas. É muito duro aprovar um projeto de lei no Brasil, principalmente não sendo lobista, principalmente não havendo como remunerar determinados interesses. Eu levei 2 anos para conseguir aprovar uma lei, autorizado pela presidente Dilma a fazê-lo. Ela mobilizou a base do governo, e eu louvo aqui um grande deputado, uma pessoa que sabe o valor da educação, chamado Cibá Machado, seringueiro, geógrafo, mas que veio da mais extrema pobreza, né? Ele me ajudou muito no percurso lá, mas foram 2 anos para aprovar. E eu tive a honra de fazer um pequeno reúne, ajudei a fazer um grande reúne no MEC, e fiz um pequeno reúne no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Peguei com 18, deixei com 24 unidades de pesquisa, dentre as quais a menina dos olhos do Mercadante. Nós trabalhamos 2 anos para isso. Criamos a Embrapa da indústria, que é a Embrapi.
exatamente para, nos setores de alta tecnologia, fomentar a aproximação das universidades, dos institutos de pesquisa, com as necessidades nacionais. Se o governo resolver, é uma penada, basta dizer, não vou pôr mais dinheiro, porque elas funcionam na base de recursos colocados lá pelo poder público no interesse do desenvolvimento nacional. Se matarem a Embrapi, nós não vamos subir nessa direção. Precisa ver a quem interessa matar a Embrapi. A Embrapi será para a indústria o que foi a Embrapa para a agricultura. Por isso que o nosso país hoje é o que é. A Embrapa dispensa apresentação para o povo lá da agronomia, por exemplo, dispensa apresentação para os geógrafos. Nós pretendíamos com a Embrapi fazer com a indústria o que a Embrapa fez com a nossa agricultura. Vai continuar a Embrapi? Continuemos, por favor. Vá para o outro slide. Não, deixa esse aqui. Tá? Esse aqui é interessante. Olha. A outra razão pela qual inovação está com as menores letras lá no meu slide inicial. Tá? Onde está o Brasil em termos de registro de patentes? Nós estamos bem acompanhados. A China está aí também, que a China cola muito, né? Copia muito. O japonês também tem essa mania de copiar para depois fazer melhor e vencer, né? Aqui estão os campeões mundiais, aqueles que conseguem transformar a ciência em tecnologia e inovação. Nós estamos lá atrás. Ó. Portanto, nós temos um longo caminho a percorrer. A Embrapi veio para nos pegar daqui e tentar trazer, não para o primeiro lugar, nem para o segundo, mas nos colocar entre os 10 primeiros. Passe para o próximo. E aqui a grande necessidade de mudança de cultura, o que é muito difícil no Brasil. Quando o empresário nos procura, em geral, ele quer que a gente faça de graça aquilo de que ele necessita. Tá? Ao contrário dos outros países. Eu separei aqui os BRICS. Né? Está aqui o Brasil, está aí a Rússia, a China, a Índia, a África. E estão lá os países da Organização para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento, os países da OCDE. Japão, Coreia, Estados Unidos, Alemanha, França, etc. Olha, vamos pegar a Rússia. A empresa na Rússia investe 0,33% do PIB em ciência e tecnologia. O governo, 0,82%. Nós não estamos tão distantes do que vem fazendo a Rússia. Na China, as empresas respondem pela maior parte do investimento chinês. O governo deles investe menos que o nosso. Vamos subir um pouquinho. Está lá a Argentina, né? Não vou nem comentar, eu vou ficar com mais raiva deles ter o Messi, e nós não. Mas vamos aqui, ó. O Brasil, nesses 0,6% aproximadamente, está a Petrobras, viu? Se tirar a Petrobras daqui, nós não podemos considerá-la governamental, como investimento governamental, porque ela é paraestatal, tá? Então, a Petrobras é a grande responsável. Todo mundo aqui na UFO sabe, tem 2 laboratórios aqui construídos pela Petrobras. Fizeram isso em universidades do Brasil inteiro. Tá? É outro programa que, pela crise da empresa, nós estamos vendo que vai sossobrar em breve. Mas se a gente tirar a Petrobras daqui e passar para o governo, aí que nós vamos perceber como o empresário brasileiro investe muito pouco em pesquisa e desenvolvimento. Ele prefere importar pacote tecnológico do que investir na base industrial. A Hyundai foi se instalar lá perto da sua Rio Claro, em Piracicaba. Nós só fizemos uma exigência para a Hyundai. Vocês serão muito bem-vindos. Aqui, tem um Piracicabano aqui, olha. A Hyundai veio, Dr. Carlos, porque a única exigência que nós pedimos à empresa, nós queremos que vocês tenham uma base de pesquisa. A nossa única exigência a todas as indústrias automobilísticas instaladas no Brasil nos últimos anos foi: contrate engenheiros brasileiros, forme a base de pesquisa, passe a produzir carros tecnologicamente avançados aqui.
A Hyundai vem fazendo isso. O HB20 eu não tenho um, mas meu filho tem. Eu não posso comprar, meu filho ganha mais que eu. Aí é um carro muito bom para a realidade brasileira, né? Produzido em Piracicaba. Você tem alguma ação lá desse negócio, Antônio Carlos? Eu tenho a impressão que você... Majoritário. Majoritário. Então veja, agora vamos lá para cima, olha. Governo japonês, menos que a gente, investe menos que a gente em ciência e tecnologia. Em compensação, empresário japonês. Eles têm uma cultura muito diferente. O cara, quando vai à universidade, ele não só encomenda aquilo que lhe interessa, como doa parte, como quando mora e deixa grande parte do seu patrimônio para a universidade, porque o que beneficiar o meu povo está me beneficiando. É uma outra cultura que a gente tem que olhar com respeito. Olha a Coreia, nós não estamos tão longe, 0,85 os governos contra 0,62. Agora, olha o empresário coreano. Por isso que nós estamos querendo comprar carro da Hyundai, né? TV da Samsung, celular da LG, etc. e tal. O empresário investe muito.